Graça e paz, meus queridos, como vão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto de louvor, de adoração, de meditação e reflexão da Palavra de Deus. Quero orar e cantar alguns cânticos de louvor ao Senhor e em seguida ministraremos a Palavra de Deus. Pai Celestial, eu muito te agradeço por esta rica oportunidade que nós temos de nos reunirmos, ainda que online, ainda que à distância, mas os nossos corações estão unidos no mesmo propósito de ouvir a Tua Palavra, de render graças e louvores ao Teu santo e bendito nome. Querido Deus, que este tempo seja um tempo dirigido pelo Teu bendito Espírito e que a ação do Teu Espírito alcance muitos corações, tanto estes que estão conosco neste momento e aqueles que nos verão depois. Senhor, que a Tua Palavra toque os corações, que os corações se abram para louvar o Teu nome, para Te adorar em espírito e em verdade. Pedimos isto agradecidos no maravilhoso nome de Jesus. Eu sei que isso deve expressar o desejo do Teu coração. Então cante comigo. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
Jesus. Vem comigo, amados. Eu te louvarei. Opa! Eu navegarei no oceano do Espírito. Ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Glória a Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu te adorarei. Louvado seja o Senhor. Uma vez que nós temos o Espírito Santo de Deus, temos o seu poder, a sua graça, então nós podemos cantar essa música aqui, ó. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebra
quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, transforma-me, quebranta-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Glória a Deus. Eu vou encostar agora a viola. Enquanto isso, queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, conforme ou segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Esse é o primeiro texto, nós vamos ler mais um. Esse foi Atos, capítulo 2, verso 4. E lá em Efésios, capítulo 5, verso 18, vai dizer o seguinte: mas enchei-vos do Espírito, ou melhor, vamos começar de novo, né? Que eu estou falando de cor dessa vez. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Tem uma versão que diz no qual há contendas. Mas enchei-vos do Espírito. Esses dois textos eu quero pegar como base. Vamos orar e depois nós vamos fazer uma reflexão sobre esta palavra. Eu quero orar também, né, por todas as pessoas que têm contribuído conosco financeiramente, quer dizer, contribuído com a obra do Senhor, né, financeiramente. Os irmãos que têm permanecido fiéis, ainda que não com os cultos presenciais. Aliás, em breve nós voltaremos. Os irmãos já sabem, né, que nós já temos o salão, estamos organizando, estamos fazendo todos os reparos que devem ser feitos, né, todos os ajustes, para nós podermos voltar com os nossos cultos presenciais. E eu quero abençoar a vida de todos os irmãos em nome de Jesus e também colocar as nossas crianças nas mãos do Senhor. Pai querido, eu te agradeço por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem dado de refletir sobre a Tua Palavra, Senhor, a oportunidade de
de refletir junto com os irmãos esta palavra, esta porção das Escrituras. Pai, que o Senhor traga iluminação, que o Senhor traga entendimento, que a Tua palavra seja recebida com fé, com alegria, com gratidão, Senhor, com mansidão, para que haja transformação, mudança e muitos frutos para a Tua glória. Pai, eu abençoo os irmãos, todas as pessoas que têm contribuído fielmente com seus dízimos e ofertas com este ministério. Nós temos sido sustentados durante a pandemia porque o Senhor tem levantado essas pessoas com uma atitude fiel de trazer seus dízimos e ofertas, ó Pai, à casa do tesouro, ainda que neste momento de uma forma mais virtual, Senhor. Mas os irmãos têm, na verdade, entregado aos responsáveis pela administração as suas ofertas, as quais têm sido consagradas para o uso exclusivo do Senhor. Prospera os teus servos, traz saúde, paz, alegria, prosperidade em seus lares, em nome de Jesus. Nossas crianças, nós também as confiamos nas tuas mãos, pedimos que o Senhor as proteja como o Senhor tem feito, e que essa semente da palavra, ó Deus, que um dia foi lançada nesses corações e que ainda tem sido lançada pelos seus responsáveis, pelos seus pais, enquanto não voltamos com as atividades presenciais, que essa semente possa produzir, venha produzir e dar muitos frutos, que essas crianças, além da tua proteção, além da tua graça sobre eles, ó Pai, que eles cresçam amando estar na tua presença, na tua casa, que elas cresçam tendo prazer na tua palavra, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, então nós vamos refletir na palavra. Eu nem sei se estou saindo aí na imagem aí para vocês, né? Se estou de lado, se estou um pouco de lado, se estou olhando um pouco para cima, mas vamos lá. O Senhor sabe de todas as coisas, que isso não seja nenhum impedimento, mas espero que esteja tudo bem. Queridos, nós lemos dois textos, eu vou repeti-los para vocês, né? Atos 2, 4 e Efésios 5, 18. Atos 2, 4: E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E Efésios 5, 18: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bom, queridos, esses dois textos, eles trazem a palavra encher, o verbo encher, né? Em ambos os textos usa-se a palavra encher. Agora, na verdade, quando nós conseguimos consultar o original, né? Porque hoje nós temos como fazer isso, não entendemos nada de grego, mas nós podemos acessar a palavra que foi usada no original da Bíblia, né? No caso do Novo Testamento, a língua grega, e nós podemos saber do significado, isso em português, né? O que significa tal palavra na língua original, mas para nós ela vai aparecer na língua portuguesa, e a gente sabe do significado da palavra, né? Da força da palavra. Então, essas duas palavras, essa palavra encher, ela é uma palavra no Atos 2, e em Efésios 5 já é outra palavra. Aqui para nós, na nossa versão, é encher, mas na língua original são dois termos diferentes, né? E com significados praticamente o mesmo, mas o sentido aponta para duas coisas diferentes. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Que em Atos 2, o encher-se do Espírito de Atos 2:4 aponta para o poder de Deus, enquanto que o encher de Efésios 5:18 aponta para o caráter de Deus, que então, né, o poder de Deus em Atos esse poder vai ser dado a nós, e em Efésios 5 o caráter de Deus vai ser formado em nós. Então veja que em Efésios capítulo 5 você vai encontrar a palavra encher se referindo a um enchimento do Espírito Santo que
muda nosso caráter, né? Que molda o nosso caráter para sermos realmente verdadeiros cristãos, do ponto de vista da palavra de Deus, do ponto de vista de Deus, né? Deus tem um padrão de conduta cristã e esse padrão está na sua palavra, e quem vai nos capacitar a viver esse modelo de cristão é esse enchimento com o Espírito Santo, não é? E em Atos 2, aí ele já fala de poder, é o poder para realizações, para realizar feitos do Senhor, né? Então são dois termos que traz essas duas ideias. Agora a pergunta é, qual é mais importante, né? Qual é o mais importante? Atos 2, o encher-se do Atos 2 ou o encher-se de Efésios 5? Queridos, os dois são importantes, porque os dois vêm do Senhor, é o Senhor que vai fazer essa obra, né? E os dois estão ligados à obra do Espírito Santo. Então, só que é importante você saber que nós... Por que é importante você saber dessa diferença? É porque nós precisamos dos dois, porque você pode pensar, bom, se é o mesmo Espírito que faz, então basta eu me preocupar com um só. Não, nós precisamos dos dois. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para realizar as obras de Deus, né? Para expulsar demônios, para curar enfermos, para realizar milagres no nome de Jesus, para fazer a obra de Deus em si, né? Para evangelizarmos, tá? E precisamos também do encher-se do Espírito de Efésios 5, para que nós possamos ter uma conduta cristã. Então muitos cristãos erram aqui, porque buscam apenas o poder, mas não buscam a transformação que o Espírito Santo traz. E outros, por sua vez, eles buscam apenas a transformação espiritual, são excelentes cristãos, dão um bom testemunho, mas falham na questão da realização da obra de Deus. Você vê muitos cristãos maravilhosos, você olha para esses cristãos e fala, esse irmão é um exemplo, mas é um exemplo do quê? Um exemplo de um bom cristão, ele é manso, ele é humilde, ele é uma pessoa cheia de compaixão, de misericórdia, muito amorosa. Mas de repente essa pessoa tem dificuldades em evangelizar, em falar de Jesus, tem dificuldades em orar por outros, para que por outros, né, principalmente pessoas que estejam enfermas, tem dificuldade em orar por cura. Então nós precisamos caminhar com esses dois pontos, com essas duas ações do Espírito Santo na nossa vida. A ação de Atos capítulo 2, verso 4 e a ação de Efésios 5, 18. Precisamos desses dois tipos de enchimento do Espírito Santo, não é, queridos? Estão entendendo isso? Então isso é maravilhoso. Voltando para, considerando aqui um pouquinho Atos capítulo 2, verso 4, né? A Bíblia diz, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, começaram a falar numa língua sobrenatural. Até aí não está se referindo ao caráter, está se referindo a uma realização, a um dom recebido do Espírito Santo, o dom de línguas. E você vai ver que a partir daí você vai ver que Atos vai relatar muitos milagres de cura, um crescimento extraordinário da igreja, porque eles começaram a evangelizar, começaram a expulsar demônios, começaram a curar enfermos, e as pessoas foram aderindo à igreja. Isso tudo deve-se ao encher-se do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Não tem a ver com o caráter essa parte, mas precisamos. Antecedendo o texto de Atos 2, no capítulo 1 de Atos, verso 8, Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, esse enchimento do Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem sobre nós, porque ele diz aí, ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Então nós precisamos buscar essa experiência de ver, de ter o Espírito Santo sendo derramado sobre nós. Ele vem com poder para falar em línguas, poder para expulsar demônios, poder para orar pelos enfermos, curar os enfermos, poder para libertar os cativos. Você entende? Jesus fala em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. Aí ele fala que o Espírito está sobre ele, e aí ele começa a falar das ações, das realizações, libertar cativos, proclamar liberdade aos que estão presos, enfim, né? E ele fala de evangelizar os pobres, ele fala de anunciar o ano aceitável do Senhor. Você percebe? Então, Atos 2 relaciona-se com poder. Precisamos buscar esse poder. Você deve buscar com intensidade. Você não deve se conformar em ter uma vida cristã sem realizações para Deus. Note, essas realizações vêm pelo poder do Espírito Santo, mas se nós não tivermos o poder do Espírito Santo, nós não vamos realizar. Nós vamos sentar dia após dia, semana após semana nos bancos da igreja, e só isso. Vamos ouvir uma palavra, vamos gostar da palavra, achar a palavra excelente, vamos para casa e pronto, encaixamos escondemos numa caixa, né, essas mensagens, fica ali num cantinho da nossa vida. E cadê o fruto? Cadê o resultado disso? Cadê as ações que nós devemos ter para produzir as obras de Deus, para fazer as obras de Deus, queridos? E agora o Atos, aí você fala: bom, então eu vou buscar esse poder, mas você não deve esquecer o outro buscar também. Esse é o buscar o poder do Espírito, né? Buscar esse encher-se do Espírito, para que você possa realizar as obras de Deus. E lá em Efésios, que eu quero agora trabalhar um pouquinho com vocês essa ideia, é o encher-se deste Espírito, é buscar esse encher-se do Espírito para ter um caráter cristão. Aí tem a ver com caráter. Aí, queridos, não tem como nós não nos lembrarmos de Efésios ainda em capítulo 5 mesmo, logo em seguida, né? Logo depois que ele fala sobre, ou melhor, desculpa, lá em Gálatas, não tem como nós não nos lembrarmos de Gálatas, não é Efésios, não, Gálatas. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Ali fala do fruto do Espírito. Ali já não fala Peraí que eu estou brilhando aqui com a glória de Deus. Brincadeira, queridos, é suor mesmo aqui. Bom, ali então em Gálatas fala de procedimento, de conduta, como nós temos que buscar este enchimento do Espírito Santo para que o nosso caráter seja transformado, seja moldado por esta ação do Espírito Santo. E isto é fundamental, queridos. Assim como é fundamental, nós não devemos deixar de buscar o poder para realizar as obras de Deus, assim, igualmente, nós precisamos do poder do Espírito Santo que vai nos transformar, fazer de nós verdadeiros cristãos, amados. Agora aqui, quando ele fala do poder do Espírito Santo aqui, enchei-vos do Espírito, ele não fala do Espírito Santo sobre nós, aí ele vai falar do Espírito Santo em nós. E Jesus enfatizou isso nos seus sermões, né? Ele disse que o Espírito Santo estaria em nós, né? Que nós receberíamos o Espírito. Paulo fala lá em Romanos também que o Espírito está em nós, ou seja, dentro de nós. Quando você vai buscar o poder, o Espírito Santo vem sobre você com o poder. Agora, quando nós falamos de encher-se do Espírito para transformação de caráter, nós darmos liberdade dentro de nós para o Espírito. Por que encher-se do Espírito se ele já está dentro de nós? Porque nós só podemos nos encher do Espírito se esvaziarmos de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar das nossas ideias,
do nosso jeito de agir, da nossa forma de falar, da nossa forma de pensar, da nossa maneira de sentir e de nos relacionar, que nós recebemos, né, como herança humana. Nós precisamos abandonar isto para poder ser cheios do Espírito, para viver de acordo com a vontade e a palavra de Deus. E lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, eu também vou falar de cor, porque eu sei de cor esse texto, né? Diz assim: mas o fruto do Espírito, veja que nós estamos falando agora de fruto, de produção de fruto, né? Não de realização de obras. De realização de obras nós falamos quando mencionamos Atos 2:4. Agora nós estamos falando de produção de fruto. Aí ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, queridos, aí em Gálatas 5, 22 e 23, você tem o padrão do cristão, o padrão espiritual. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, é impossível ela não desenvolver esses frutos. É impossível não produzir esses frutos. Se não está produzindo esses frutos, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se não está produzindo esses frutos, queridos, significa que nós não estamos cheios do Espírito, não estamos cheios do Espírito Santo. Significa que nós estamos cheios de nós mesmos, não é? Significa que nós estamos cheios de nós mesmos. E aí é que está o problema. Não tem como você colocar, se você tem um copo de água e você quer colocar leite naquele copo, não tem como você ter um bom resultado se você for colocar o leite sem derramar a água. Então precisa tirar a água para poder colocar o leite lá dentro. Assim, nós, para sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que tirar aquilo que é de nós, que é do homem, que é carnal, queridos. Não estou dizendo que todas as ações do homem, ela precisa ser eliminada, mas há muitas coisas que precisam ser eliminadas de nós. E você vai percebendo que o que você precisa abandonar, o que você precisa renunciar para ter mais desta ação do Espírito Santo na sua vida. Que tal, queridos? Que tal nós trabalharmos essas duas ideias na nossa vida a partir de agora? Que tal nós começarmos a buscar o poder do alto e buscar esse encher-se do Espírito para uma transformação de caráter? Quando você busca o poder de Atos 2, aquele poder prometido ali que Jesus já tinha prometido, tanto no Velho Testamento havia já essa promessa desse derramar do Espírito, como também Jesus falou sobre isto, e depois, né, a gente vê esse cumprimento em Atos capítulo 2, verso 4, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Então aqui nós estamos falando desse poder que tem a ver com o Espírito Santo descendo sobre nós. E você tem o poder que tem a ver com o Espírito, ou melhor, você tem aquela transformação de caráter que vem quando nós somos cheios do Espírito Santo. Eu vou falar de outra forma aqui, porque ficou um pouco embolado isso que eu acabei de falar, né? Mas você tem um enchimento de atos que te traz poder para você realizar as obras de Deus. Quais são elas? Para que você possa pregar o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, falar novas línguas, exercer os dons do Espírito, né? Profecia, enfim, todos aqueles dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Então, esse poder, esse enchimento do Espírito Santo que está em Atos 2 é para o exercício dessas obras que eu falei para você agora, tá? Tanto evangelização, como cura, como todos os dons do Espírito. Agora, o encher-se do Espírito de Efésios 5:18, aí é para transformação de caráter. Então aí você vai mudando
né? Você vai mudando o teu caráter à medida que você for dando liberdade ao Espírito Santo, você for dando a liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. E daí você pode medir o quanto você tem do Espírito Santo, se você está cheio, tá? Meio tanque só do Espírito Santo, né? Então, é como num posto de gasolina, né? Você vai lá e fala, enche o tanque. Por que encher o tanque? Porque está vazio, né? Então você tem que ir à presença de Deus e dizer, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. E uma coisa interessante é que essa palavra que é usada em Efésios capítulo 5, verso 18, ela traz a ideia de transbordamento, ela traz a ideia de transbordar, sabe? Quando você é cheio do Espírito Santo, você começa a influenciar pessoas, né? Você começa a influenciar para o lado bom, né? De uma maneira positiva, de uma maneira maneira bíblica, de uma maneira justa, né? Daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Você começa a influenciar as pessoas também a agir dessa maneira. É maravilhoso. Então eu oro para que você possa, né? Buscar esse poder, porque esse poder vai fazer com que você transborde, mas busque até transbordar mesmo, tá? E como é que você vai ver que está transbordando? Você vai ver nas suas atitudes. Você está tendo atitude de amor, atitude de paz, ou você é uma pessoa encrenqueira? Aí você não está cheio do Espírito, né? Não está produzindo o fruto do Espírito, e essa coisa aí Deus chama de obra da carne, né? Encrenca, impurezas, adultérios, lascívia, prostituição, bebedices, piadas impuras, palavrões, inimizades, né? Contendas, essas coisas são obras da carne. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo e observar se você está cheio mesmo os frutos que esta ação do Espírito Santo está produzindo na sua vida. Se não tem esses frutos desenvolvidos na sua vida, então você não está cheio do Espírito Santo. Se tem alguma dessas coisas desenvolvidas na sua vida, mas a maioria não, então você está extremamente vazio do Espírito Santo, precisa buscar esse poder. E por outro lado, não deixar de buscar o poder do Espírito Santo para realizar as obras de Deus, para beneficiar as pessoas, para ser bênção na vida das pessoas, no sentido de curar enfermos, expulsar demônios, né? Levar uma palavra de vida, de ânimo, de encorajamento a essas pessoas. E até mesmo com esse poder do Espírito Santo, nós vamos fazer boas obras, né? Nós vamos abençoar os pobres que precisam, porque esse enchimento de Atos 2, ele levou as pessoas também, naquela época, naquele momento lá, até mesmo a vender suas propriedades e trazer o dinheiro para os apóstolos, para que eles pudessem ajudar os pobres, né? Então veja que o poder, o enchimento do Espírito de Atos 2, ele é para isto. E o enchimento do Espírito de Efésios 5, 18, é para trabalhar o nosso caráter, fazer de nós verdadeiros cristãos. Queridos, eu estou encerrando esta palavra, eu espero que tenha sido claro. Foi uma palavra que eu procurei repetir várias vezes aí os conceitos, para que isso ficasse gravado na sua mente, né? E eu vou só fazer as considerações finais aqui e já quero encerrar. Então, você entendeu Atos capítulo 2, verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar de outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse poder é quando o Espírito Santo vem sobre nós, com esse fogo, né? Que nós cantamos aqui no cântico inicial aqui, né? O fogo do alto, Pentecostes. Então este poder é para nós realizarmos as obras do Senhor em todos os sentidos, né? Falamos até de ajudar os pobres. Agora, não podemos buscar só esse poder. Tem falhado muitos por causa disso. Muitos têm falhado porque só estão buscando esse poder. Mas você precisa buscar também o poder para transformar o seu caráter, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, de sentir, de se relacionar com as pessoas, enfim. E isto é o que diz lá em Efésios 5, 18, né? Não vos embriagueis com vinho,
em que há dissolução ou contendas, mas enchei-vos do Espírito. É o enchimento que vai resultar na produção do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E daí você pode medir o quanto você está cheio do Espírito ou o quanto você está vazio do Espírito Santo. Queridos, que Deus te abençoe ricamente, que esta palavra tenha entrado no seu coração. Creia naquilo que você ouviu, receba com fé e que Deus te dê aí um bom restante de semana. E nos veremos aí nos próximos encontros. Eu quero ver você transformado e realizando a obra de Deus com poder. Um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.